Sejam bem-vindos ao podcast de Jesus. Graça e paz, hoje estamos aqui para mais um Pod de Jesus, né? Mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, o qual nós admiramos muito a fé. Tem sido um homem de Deus usado para a obra, né, missionária, porque eu sei que o chamado dele também é de missões e ele tem nos instruído na palavra, tem nos aconselhado, tem trazido a realidade ao púlpito, né? E nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, e nós queremos começar a dar início a esse podcast com um versículo bíblico, né? E também apresentar o nosso convidado especial, que é o nosso pastor, o pastor Jailson Aiski, né? É assim que pronuncia, né, pastor? Isso. Amém, glória a Deus. Então, hoje nós estamos com ele aqui, temos a honra, o privilégio, né, de trazer esse homem de Deus para ele contar um pouquinho da sua história, como ele conheceu Jesus, e também trazer uma palavra de consolo, uma palavra de ensino. Amém? E para nós iniciarmos, então, esse podcast, queremos deixar registrado um versículo, né, da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 10, o versículo 9 em diante. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Glória a Deus por esse versículo, né? Então, esse versículo nos ensina sobre a salvação. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, nesse podcast. E que você seja muito edificado, que você possa abrir o coração para ouvir a história de um homem que foi transformado após o encontro com Jesus. Está com a oportunidade, pastor. Obrigado, minha irmã. É uma alegria poder estar aqui com vocês nesse podcast, poder compartilhar um pouquinho de Jesus. A gente precisa falar do testemunho da nossa vida, daquilo que nós éramos, e muitas vezes isso é bom a gente testemunhar. Mas eu aprendi algo na minha caminhada de 25 anos com Jesus, que o nosso testemunho ele vai até uma altura. Depois ele tem que ser a nossa realidade, o nosso dia a dia com Jesus. Testemunhamos por quê? Porque Jesus nos transformou, Jesus transformou a minha vida. E eu reconheço Jesus Cristo e antes de chegar à igreja, eu recebi uma palavra na escola. Né? Na escola, no segundo grau, eu era um dos líderes do segundo grau. Né? Nós tínhamos uma liderança lá e eu era o presidente, né, dessa liderança. E um dia, mesmo não gostando de crente, mesmo não compartilhando, né, e não gostando de crente mesmo, eu cheguei para o diretor da escola e perguntei: por que nunca vem outra religião aqui na escola? Por que nós não trouxemos um pastor? Eles têm liberdade. E nós convidamos um homem de Deus. Naquele período não era um pastor, mas era um missionário. E ele foi à escola até o SEC. E lá ele trouxe uma palavra, a primeira palavra que ele trouxe é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo nele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Amém, E eu lembro que eu era o último, estava escorado na parede, né? Porque mesmo eu fazendo o convite, né, para trazer, eu não gostava. Eu estava lá, mas essa palavra tocou no meu coração e ela nunca mais ela saiu do meu coração, essa palavra. E passou alguns anos, eu não acreditando em Deus, não acreditava em Deus, eu não cria em Deus, né? Mas um dia eu fiz um desafio para Deus, e isso até é meio impactante, eu não gosto muito de falar, mas eu estava tão desanimado com a minha vida, e tinha tudo, eu tinha um pai, uma mãe abençoada, um irmão abençoado, eu tinha uma casa, eu tinha o alimento, um pai que era pedreiro por 50 anos, uma mãe que era doméstica, que trazia o alimento para a nossa casa também. Mas na minha vida, em uma vida de adolescentes, em um adolescente rebelde, nada estava bom. E aí, muitas vezes na nossa vida é isso. E aí, lá com meus 17 para 18 anos, eu disse para Deus: se tu existir, tu vai me matar.
né? Foi uma noite, um domingo, 9 horas da noite, às 21 horas da noite. Se tu existir, tu vai tirar minha vida. Eu desafiei Deus, olhei para o céu e desafiei. Se tu existe, tu tira a minha vida. Terça-feira, às 16 horas, 4 horas da tarde, eu sofri um acidente com um amigo meu. E nós estávamos descendo a Rua do Comércio, cidade de Juí, e a gente fechou de moto a 110 km por hora. Meu Deus. E nesse acidente eu parei 15 metros para frente do acidente, passei por cima do carro. Né, os primeiros diagnósticos, os primeiros exames, eu tinha fraturado a coluna, não ia caminhar, não sentia minhas pernas. Só que tudo isso passou, eu saí do hospital, não tive quebradura nenhuma, nada. E eu não entendi, não compreendia, porque dentro do meu coração havia uma rebeldia. E um dia eu fui à igreja. Um dia eu cheguei à igreja. Cheguei à igreja e lá, através da minha namorada, que Vanderleia, hoje é minha esposa, estamos casados há 25 anos. E ela me convidava, vamos à igreja. Jovem rebelde, não gosto de crente, não vou à igreja. Só gosto de ti. Só gosto de você, Vanderleia. E foi, o convite foi indo. Só que quando eu não sabia, depois no testemunho deles, quando eu saía da casa da minha namorada, Vanderleia, e hoje meu sogro e minha sogra, pastor Jonas, pastora Maristela, e eles iam para dentro do quarto, e eles dobravam o joelho e oravam para que Deus tocasse no meu coração e transformasse a minha vida. Meu Deus. E foi incrível porque eu disse para ela, o dia que ela disse, eu vou à igreja contigo, mas na igreja eu não faço nada. Eu vou ficar sentado e eu não me mexo. E ela, beleza, tá bom, vamos lá. Fui à igreja. Não me mexi. As pessoas vinham me cumprimentar, muito simpáticas. E eu, boa noite, boa noite. Segunda vez eu já estava de pé, já levanta, senta, como é a igreja dos crentes, né? A gente é animado. E na terceira vez eu já estava batendo palma. E eu lembro como fosse nesse exato momento. Era um grupo de jovens, 15, 16 jovens, nem isso. E aí estavam fazendo um teatro naquela noite. E faltou um personagem nesse teatro. E eles vieram, Jailson, porque havia colegas meus que eram crentes da escola. Sim. Tu não quer ser um ator aqui, fazer um personagem? Qual personagem? Não, nós vamos fazer um personagem de bêbado que vai ser evangelizado. Eu disse, é comigo mesmo. Meu Deus. E aí eu fiz o personagem de bêbado, tirei 10. Só que foi um começo que eu saí do lugar. E eu fui à frente no altar e eu não entendi aquilo. E aí eu comecei a me reunir com essa juventude, comecei a ver como Jesus era lindo. E nós fomos num retiro no sítio dos Andrades, aqui perto da Aula Brasil. E nós armamos as nossas barracas, eu nem barraca tinha, nós ficamos em cima de um carreto de trator, nós dormíamos. E as irmãs dormiam numa barraca que cabia 8 pessoas. E naquela noite de sábado para domingo, era carnaval e eu escutava o clube comercial aqui, as músicas do carnaval no clube comercial. E à meia-noite nós estávamos dentro de um carreto de trator louvando, numa vigília, cantando para Jesus. E eu senti algo que veio e entrou na minha vida e eu não parava de chorar. Não parava de chorar, mas era uma alegria, não tinha tristeza porque eu estava chorando. E eu cheguei para o meu futuro sogro, né, pastor Jonas, eu disse, eu estou chorando, mas eu não estou chorando de tristeza, é uma alegria e eu não consigo parar de chorar. Eu queria parar porque eu sou homem, não posso estar chorando, mostrando para as pessoas. E ele disse, chora, porque isso é o Espírito Santo de Deus fazendo obra no teu coração. E eu chorei por muito tempo. E foi a minha conversão naquela noite dentro de um carreto do trator. Eu lembro que estava eu, o irmão Alessandro, o Alessandro Cabeleireiro, foi outro que se converteu naquela noite. Glória a Deus. E outro foi um outro jovem, Leandro, que se converteu também. E a gente se batizou nós 3. Amém. E isso vai fazer de 25 para 26 anos que eu estou nos caminhos de Deus. Aleluia. E eu glorifico a Deus porque foi a obra de Deus e foi o mover de Deus. E eu lembro que dentro da igreja, chegou uma senhora um dia e colocou a mão sobre a minha cabeça e profetizou que eu seria pregador da palavra. E naquele dia, naquela noite, no meu coração eu disse, essa senhora é louca.
Meu coração veio assim, você era louco, eu não conheço nada da Bíblia, não conheço nada da palavra de Deus. E ela disse, serás pregador da minha palavra. E hoje já são 12 anos que eu sou consagrado a pastor. E são mais de 12 anos eu pregando a palavra, levando o evangelho às pessoas. E foi uma transformação total. Amém. Seguir Jesus é lindo e maravilhoso, mas nós temos obstáculos para seguir Jesus. A primeira coisa que eu perdi quando eu reconheci Jesus como Senhor e Salvador, eu perdi muitos amigos. Muitos amigos se afastaram de mim. Muitas pessoas que eu tinha como amigos verdadeiros se afastaram. Mas eu nunca deixei de amar os meus amigos, porque eu falei de Jesus para todos eles. Sim. E todos eles eu fui falar como era lindo e maravilhoso servir Jesus. E eu ofereci Jesus para eles. Todos viraram as costas. Mas no passar desses anos eu vejo que muitos deles estão vindo na minha direção. E estão dentro dessa igreja hoje servindo a Jesus. Glória a Deus. Então a palavra de Deus ela é linda e maravilhosa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para que todo nele crê não pereça, Sim. mas tenha uma vida eterna. Aleluia. Deus amou o mundo, Deus amou o pastor Jailson. Deus ama a Eduarda, Amém. Deus ama cada um de nós. E é isso que nós temos que entender. Esse Amém. amor de Jesus. Glória a Deus. E eu fico bem impactada, assim, pastor, porque quando uma pessoa ela é tão resistente na fé, acaba que o testemunho dela, desde o momento que ela toma a decisão, né, de seguir os caminhos do Senhor, já é algo impactante, né? Porque tu para e pensa, né? Eu fico pensando em várias pessoas que tinham a mesma atitude que o Senhor e hoje servem a Jesus. E eu creio que muitas pessoas assim que acompanham essas, né? Por exemplo, seus amigos, alguns até podem ter dito naquela época, né? Até quando que ele vai ir? Ou, tomou essa decisão porque estava namorando a filha do pastor, porque, como que falam, né? Que a gente faz lavagem cerebral, né? Isso. Só que o encontro com Jesus, ele é algo verdadeiro. E a pessoa que tem realmente o um encontro com Jesus, que ela decide descer as águas do batismo como uma confissão pública de que ela quer um relacionamento com o Senhor, se ela realmente desceu as águas do batismo porque teve um encontro com Deus, ela nunca mais ela abandona Jesus, né? E muitas pessoas ficam ali até fazendo apostas, né? Pensando daqui uns dias já vai sair da igreja, já vai abandonar a fé, porque como tu disse, nós temos o primeiro passo, né? Nós tomamos a decisão, só que nós temos que carregar nossa cruz, nós temos que negar a si mesmo, nós temos que progredir, né? E não regredir na fé. Mas tudo é um processo na nossa vida, né? Hoje o Senhor é pastor, mas não foi da noite para o dia que o Senhor recebeu, por exemplo, essa unção, né, de pastor, foi ao longo da caminhada, né? E eu digo que o Senhor, ele derrama sobre as nossas vidas, quanto mais nós buscamos a ele, mais ele se revela, né, a nós. Então, eu queria que o Senhor contasse um pouco como foi depois que o Senhor aceitou Jesus, entre críticas, entre esse acompanhamento, né? Porque eu penso que foi um privilégio, né? O Senhor tem um sogro pastor, nossa, deve ser muito bom isso. Na realidade, o pastor Jonas, quando eu conheci Jesus, ele não era pastor. Ele não era pastor? Ele não era ainda pastor, ele era um líder da igreja, né, como presidente da igreja, né? Depois ele foi consagrado a missionário, né? Depois ele saiu de Catuípe, foi a Chapeta trabalhar na obra, mas o pastor Jonas ele não era ainda um pastor, né? Mas eu vi o pastor Jonas como um grande homem de Deus, como ele é até hoje, né? Aleluia, verdade. E eu tive outros líderes como pastor que nos ensinaram muito, né, que me ensinou muito também, né? Glória a Deus. Mas o pastor Jonas, ele sempre foi uma pessoa, quando eu conheci a Vanderleia, ele nunca foi uma pessoa que quis colocar Jesus tem que ser assim, forçar alguma coisa. Havia oração na vida do pastor Jonas. Havia oração na vida da pastora Maristela e havia oração na vida da Vanderleia, pela minha vida, pela transformação. Conhecer Jesus e aí foi um processo, né? Porque eu fui por muitos anos, eu fui porteiro da igreja por 10 anos. Então eu aprendi lá na portaria da igreja a ser um servo de Deus. Por 10 anos eu fui junto com o pastor Diniz, hoje falecido, e o irmão Carlos Alberto Lopes.
Então, nós, sendo do porteiro da igreja, nós chegávamos 6 horas da tarde, 18 horas nós chegávamos na igreja. E 18 horas nós estávamos na igreja para arrumar as cadeiras, e o pastor Diniz sempre nos ensinava a distância das cadeiras, 2 dedos, uma distante da outra. E uma distância da frente para a cadeira de trás, ele dizia 2 pés e meio. E muitas vezes, uma vez nós chegamos e perguntamos para ele, eu sempre era muito fazer perguntas, pastor Diniz, por que isso? Por que desse jeito? Ninguém vai ver. As pessoas vão chegar e vão. Ele disse, as pessoas não vão ver, mas Deus, ele está vendo. Ele está vendo que nós estamos preparando o ambiente para o agir dele. Glória a Deus. E nós começamos a preparar o ambiente já nas cadeiras. Amém, então, cada cadeira que nós passávamos, nós orávamos. Cada cadeira que nós estávamos ali colocando as mãos, nós orávamos. E aí eu fui entendendo o processo de Deus. E aí eu ficava à portaria da igreja. E a igreja, ela lotava, né? Então nós tínhamos que tirar as crianças das cadeiras, botar as crianças em cima do altar sentada. Os jovens, nós tínhamos que pedir para ficar contra a parede, porque não havia lugar. E aí os visitantes. Então a igreja, nós tínhamos que organizar, e nós organizávamos. E por muitas vezes, nesse processo de ser o porteiro da igreja, a gente recebeu o deboche das pessoas que passavam na rua de carro. Ei, crente, vai até quando? Muitas pessoas debochavam, amigos, colegas, buzinavam. E eu via ali a unção de Deus. Porque nós levantávamos as mãos e dizia, Senhor, fala com essa pessoa. Amém. Toca na vida dela. Passava-se um domingo, 2 domingos, no terceiro essa pessoa está chegando à igreja. Glória a Deus. Nós víamos o Espírito Santo de Deus tocando. Amém. Então eu fiquei nesse processo de 10 anos, mais ou menos, sendo porteiro. Depois eu fui trabalhar no bairro Santa Fé. Lá junto com meu pai, minha mãe, pastor Sandro, né, dona Eraci, o senhor Genor Esquiavo, Paulão, várias pessoas, Mateus. Meu Deus, eu não vou poder citar todos aqui. Havia a Ana, havia Leandro, Prisbolinski, a Marjorie, estava lá pequenininha. Glória a Havia Deus. tanto, e nós trabalhávamos no bairro Santa Fé. E lá a gente lotava uma igreja que tinha capacidade para umas 120, 150 pessoas lotar. E eu fiquei trabalhando junto com o pastor Sandro 12 anos naquele local. Eu aprendi a trabalhar com pessoas lá naquele local também. Mas eu dizia para Deus, até aqui tá bom. Até aqui tá maravilhoso. E chegou um tempo em que nós saímos do ministério abençoado que nós estávamos e Deus nos chamou para o ministério CEPAM. Glória a Deus. E eu trabalhava como um cooperador. Pastor Jonas, o líder, como até hoje, e eu era o cooperador. Porque eu não queria ser pastor. Não queria ser pastor? Não. Não porque, primeiramente, eu não queria ser pastor porque eu sabia muitas vezes o que o pastor Jonas estava passando e a pastora Maristela dentro do ministério. Minha esposa também não queria que eu fosse pastor, né? Porque estava bom do jeito para ser um cooperador, para quê? E eu trabalhava numa empresa abençoada aqui em Catuípe, eu ganhava um super salário. A gente estava muito bem financeiramente, espiritualmente. E um dia eu recebi a proposta do apóstolo Getúlio, junto com o pastor Jonas. Nós queremos consagrar você pastor. E naquele momento que ele falou isso, eu lembro que aquilo me impactou. Foi sabe quando você recebe uma notícia que ele te dá um gelo? Meu Deus. E eu fiquei paralisado. Mas eu disse para eles, eu posso pensar? E aí começou um processo de Deus na minha vida. Eu trabalhava nessa empresa e eu tinha uma venda de 150 mil reais por mês nessa empresa. Todos os meses eu vendia 150 mil. Meu Deus. Eu dizia para minha chefe lá, eu dizia assim, ó, esse mês 120, mês que vem 150 mil, marca aí. E Deus abria portas e abençoava, 150 mil eu estava vendendo no mês. Glória a Deus. Ganhando uma comissão e um salário muito bom. E passou o tempo e começou a me dar uma tristeza dentro da empresa. Meu Deus. E de 150 mil, baixei para 87 mil o último mês que eu fiquei na empresa. Cadê o vendedor? E aí eu sempre fui uma pessoa muito sincera. Eu cheguei para o meu chefe, um homem de Deus, uma mulher de Deus, me ajudaram muito, pessoas abençoadas. Glória a Deus. E eu cheguei para ele no escritório dele e disse assim, eu não sou digno de ser teu funcionário.
Eu não consigo mais ter a alegria de vender um material. Eu não só vendia um material de construção. Eu vendia um sonho para as pessoas. Você vendeu um piso, um revestimento, você vendeu uma abertura, uma tinta, um telhado. Eu vendi um sonho para as pessoas. E eu entendi aquilo. E as pessoas pegaram uma confiança em mim. Eu disse, eu não consigo ter a alegria de poder explicar a diferença de um piso bom para um piso ruim. Aquela proposta ali, aquela proposta do apóstolo, ela te deixou incomodada, digamos assim, pastor? Ficou pensativo, né, no teu trabalho? Porque eu vejo que, pelo cenário que o senhor está contando, que vocês estavam num conforto, digamos assim, né, numa bem estruturados, então não teria no que mexer, mas Deus queria algo muito maior, né? E Deus, ele começou a mexer, ele começou a falar o meu Aham. coração. Quando eu falei isso para o meu chefe, eu disse, não consigo mais ter essa alegria. E você me paga o meu salário, minha comissão tão certo. E eu não sou digno de estar aqui hoje e ser seu funcionário. Porque a proposta que veio, ela tocou no meu coração. E eu vou lá dizer sim. Mas primeiro eu tenho que falar aqui para você. E no começo não foi fácil, né? Porque eu lembro que a Vanderlei sempre dizia assim, não precisa, vão ficar assim. Uhum. Hoje eu louvo a Deus pela esposa que eu tenho. Glória a Deus. Eu agradeço, né? Porque são 25 anos de casado. E eu passei por muita luta, muita prova. Só que eu sempre queria ter uma intimidade com Deus. Amém, Jesus. Quando eu me tornei pastor, eu entendi dessa intimidade com Deus. E eu olho sempre na palavra de Deus, lá em Êxodo, capítulo 33, que fala de Moisés. E esse homem, um homem de Deus que foi escolhido por Deus, ele dizendo que não tinha capacidade nem de falar, Verdade. nem de se pronunciar para um faraó. A gente não sabe qual que é a dificuldade, se ele era gago, o que era, mas Deus colocou auxiliadores Verdade. ao lado dele. E eu dizia, Senhor, eu não sou capaz, não tenho capacidade, Senhor. Mas Deus me colocou, a minha esposa, a Vanderleia, colocou um pai, uma mãe. Eu tinha um irmão que sempre me incentivou. Eu perdi esse meu irmão faz 8 anos, ele foi assassinado. Foi um baque também na minha vida espiritual muito grande, porque eu estava no auge. Sim. No auge de ser pastor e de estar dentro de uma igreja que crescia muito. Graças a Deus que você cresce até hoje. Glória a Deus. Só que aquilo foi um baque muito grande na minha vida. Eu lembro que quando o mano estava na UTI, eu deitei em cima dele. E eu dizia, Deus, pode salvar ele, pode curar ele, tirar ele agora, Deus, dessa maca aqui. Só que eu não quero a cura do meu irmão, eu contei que tinha mais 20 dentro da UTI, 21. Se Deus, levanta esses 22, Deus. E nós vamos sair marchando nesse hospital aqui, glorificando o teu nome. Ninguém levantou. Ninguém foi curado e aquilo impactou a minha vida. Eu disse, Deus, não está escutando, Senhor, Deus, a minha oração, Deus. Eu dizia para Deus, Deus, Senhor, não escuta a minha oração. E ali foi um momento difícil, só que eu tinha um pastor que era um líder, um pastor que me incentivava. Eu enterrei meu irmão no sábado, às 16 horas. E no domingo eu estava na frente do altar pregando a palavra, o pastor Jonas, porque no meu coração eu queria desistir. No meu coração eu queria desistir de ser pastor, porque eu não vi o milagre acontecer. Sim. E o pastor Jonas chegou para mim e disse, eu chegando no velório, ele disse, amanhã você prega a palavra. Eu disse, eu não tenho... Não, amanhã você prega a palavra. Ele virou as costas. E eu lembro que a igreja não tinha gente onde colocar... Pessoas na igreja nós colocamos na rua, no passeio. E ali eu preguei a palavra e pessoas se converteram. Glória a Deus. E eu entendi que a palavra, ela ressuscita. Glória a Deus. Eu estava morto e ressuscitei para Jesus. E naquela noite pessoas ressuscitaram para Jesus quando eu preguei a palavra. Meu irmão está no céu. Meu irmão está nos braços do Pai. Ele ressuscitou para uma nova vida, uma vida com Jesus no céu para glorificar. E eu entendi, naquela noite eu entendi que pessoas ressuscitaram através da minha pregação, da pregação da palavra que Deus colocou no meu coração. Amém, Jesus. Então você conhecer Jesus é você também ter intimidade. Pega Moisés. Moisés, ele foi escolhido por Deus, sem capacidade. Porque ele disse, não tenho capacidade. Deus disse, vai, entra no Egito e tira o meu povo. Porque eu estarei contigo e colocarei auxiliadores ao teu lado. Quando Moisés saiu do Egito, Êxodo capítulo 33, você vê o quê? Deus dizendo para Moisés, de agora em diante, Moisés, eu não estou mais no meio de vocês. Porque tem um povo aqui pecador, um povo que fez um bezerro de ouro
estava adorando. Eu não posso estar no meio porque tem pecado. Mas a terra de Canaã está ali na frente. A terra prometida que emana leite e mel está ali. Só que eu vou mandar um anjo para estar com vocês. Eu não vou estar, mas vai ter um anjo. E Moisés disse: Deus, eu não quero a terra de Canaã. Eu não quero as tuas bênçãos, Senhor Deus. Eu não quero nada disso. Eu só quero a tua presença. Eu quero estar contigo. E a gente vê o que na palavra de Deus? Deus olhando para Moisés lá em Êxodo 33, 11, Êxodo 33, 14, ali, você vê Deus dizendo: Moisés, estarei no meio de você. Porque eu te conheço, Moisés, de face a face. Eu posso falar contigo, eu estarei no meio de vocês. E a Bíblia diz: respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Amém. Então eu vejo assim como o Senhor, ele tem essa presença e eu glorifico a Deus. Eu posso dizer: Deus, ele está sobre a minha vida. Amém. Eu sei que de repente eu teria que fazer muito mais na obra. Muito mais na obra. A gente tem lutas, a gente tem provas também. Hoje Deus coloca auxiliadores, pessoas especiais nessa igreja. Deus levanta um, levanta outro. Tem pessoas, a gente tem grupo de louvores, pessoas especiais nessa igreja, que Deus colocou para nos ajudar. Pastor, você sempre está feliz? Eu tento demonstrar. Mas muitas vezes dentro da gente, a gente tem luta, tem prova. Eu saí de casa agora, estava na casa da minha mãe e deixei a minha mãe doente. Né? Minha mãe não está bem, minha mãe não está nada bem. Né? Deixei meu pai triste lá na casa deles, porque a minha mãe não está bem. Sim. Mas a obra não pode parar, e nós não podemos parar com a obra de Deus. Sim. Né? É isso que nós temos que entender, mas a escolha de Deus, Deus escolhe. Mas nós temos que ter intimidade com Deus. Né? Deus, ele nos dá tudo. Eu posso pregar prosperidade, eu não tinha nada. Esse Deus me deu tanto. Eu estava ontem com dois irmãos que eu amo muito, Cídio Omar Carnelucci e Juliana, que fazem uma obra maravilhosa Glória também de a Deus. evangelismo na rádio. E eu disse para eles: vocês podem pregar prosperidade. Porque eu sei, quando cheguei na casa desses irmãos, há 26 anos atrás, eles passavam necessidade de comida, necessidade de alimento. E hoje eu cheguei à casa deles, você vê prosperidade. Deus abençoou e Deus tem abençoado. Amém. Deus está escolhendo a muitos, Deus está tocando em muitos para fazer a obra. Só que nós temos que nos colocar à disposição. Vai ser fácil? Não. Porque as pessoas vão apontar o dedo, as pessoas vão criticar. Mas não olhe para as críticas. Quanto mais as pessoas apontar o dedo na tua direção, mais criticar você. Pode ter certeza que a obra de Deus vai ser muito grande na tua vida. Porque o Senhor está te escolhendo e o mundo está te rejeitando. O mundo te rejeita e o Senhor nos escolhe. Amém, glória a Deus. É muito lindo o teu testemunho, assim, eu vejo que o Senhor traz fatos verdadeiros, né? E quando o Senhor falou de deixar o seu pai, né, a sua mãe em casa triste, a gente pensa naquela história, né, do pai de Abraão, né, que morreu antes de chegar na terra, né? Ele perdeu o seu filho, né? E ele ficou muito triste com aquela perca e ele acabou dando espaço, né, para tristeza, né? E Abraão teve que se retirar, né, da terra da sua parentela, dos seus pais, para poder dar um segmento da obra para que a maldição não percorresse, né, para Abraão. Então a gente vê que a tristeza ela mexe muito com nós, né, pastor? E às vezes é como o senhor disse, a gente está na igreja e a gente está ali tentando transparecer a unção de Deus, né? Porque a palavra do Senhor diz que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas sim paz, justiça e alegria no espírito, né? Amém. Não é alegria nem na alma, mas é no espírito. Por quê? Porque é uma alegria eterna, é uma alegria no Salvador. Então, eu vejo assim que é histórias reais e que a gente não vende, né? Não vende, não anuncia esse evangelho por glória nossa, mas realmente relatando a mensagem da cruz, né? Esses dias eu estava estudando a palavra do Senhor, porque quando a gente conhece Jesus, a gente quer conhecer a palavra cada dia mais. E o relato de Jesus, quando ele vai orar, e ele pede, né, para os discípulos ficarem ali enquanto ele se retira para orar, e orar
para Deus, para que afaste o cálice, se possível, né? Ele chegou diante do Deus Pai para pedir aquele afastamento daquela tristeza, né? Porque ele sabia o que ia acontecer com ele. E Deus, né, silenciou o céu e disse, vai, né? Disse para ele prosseguir. Por quê? Porque tinha um propósito naquela cruz, né? E o propósito da cruz é nos salvar. Então, sempre que nós estamos vivendo em um momento difícil, em um momento de muita dor, de muito sofrimento, nós temos que olhar para Jesus, aquele que nos salvou, que abandonou, deixou para o lado tudo, né? Deixou de lado tudo e fez aquilo que o Pai queria que ele fizesse, né? E nós somos filhos de Deus e nós estamos aqui nessa terra para fazer a vontade do Senhor, para fazer aquilo que o Pai nos enviou para fazer, mesmo que custe muito, né? Mesmo que custe choro, mesmo que custe joelho no chão, mas a alegria no espírito, ela é algo que move a nossa fé. E eu não sabia, né, de muitas coisas que às vezes o senhor está sempre alegre, né? A gente nunca para pensar como assim o pastor, né? Meu Deus, o pastor está alegre, né? A gente não sabe as lutas diárias de cada um, mas o Senhor, ele tem cuidado da nossa vida, ele tem nos dado sustento, ele tem nos dado a alegria que é verdadeira, porque senão a gente já teria abandonado, né, pastor, a fé, Sim. abandonado muitas vezes ministérios por conta disso, né? Mas o que faz nós permanecer no Senhor é a presença dele. Porque ali eu nunca tinha me deparado naquele texto de Moisés que o Senhor trouxe, que ele fala que a presença do Senhor nos traz descanso, né? E realmente, na presença do Senhor que a gente encontra descanso, que a gente encontra cura. Então, eu vejo que a presença do Senhor, ela é um privilégio nas nossas vidas, né? E eu choro muito, assim, quando eu não consigo sentir a presença de Deus. Porque eu digo assim, ó, do que adianta dons, né, pastor? Do Sim. que adianta talvez ser bem vista dentro da igreja, dentro do ministério, mas se lá no teu secreto, lá no teu íntimo, na tua busca, tu não consegue mais derramar uma lágrima, né, na presença do Senhor, a sensibilidade do Espírito, tu lê uma palavra e o Espírito não se revelar para ti, eu acho que isso é uma saudade que o crente precisa ter. O exemplo maior é Jó. Jó, Né? né? Você vê Jó, né? Ele era o homem íntegro, mais íntegro que havia sobre a face da terra, ali em Jó fala. Né? Aí você vê Jó no momento eu digo assim, um momento de alegria da vida dele, da prosperidade, de ter filhos abençoados, de ter Sim. riquezas, né? Só que ele era um homem que ele ia lá e se consagrava ao Senhor. Só que existe um inimigo das nossas vidas que ele fica tentando. Sim. Ele vai tentar para nos derrubar, para nos colocar a tristeza, para tirar coisas da nossa vida. Só que muitas vezes crentes não entendem isso, muitas vezes. Crentes acham que nós não vamos passar por luta. E o exemplo maior é Jó. Jó, ele perdeu tudo que ele tinha. E ainda, além disso, ele ficou com uma mulher que dizia para ele, morra. Amigos que, em vez de trazer uma palavra de ânimo, ficaram olhando para ele sem falar nada. Acusando, né? Acusando ele. Então, nós olhamos esse exemplo de Jó. Só que você vê algo que Jó não estava ali, diz, Senhor, eu sei que eu perdi tudo o que eu tinha, mas o que você vê na vida de Jó, a intimidade que ele tinha com Deus. Porque você vê quando começou as lutas, até capítulo 38 de Jó, você não vê Deus se comunicar com Jó. Silêncio. Um silêncio de Deus. E isso foi o que mais machucou Jó. Porque quando Jó saiu e colocaram ele fora da cidade, fora dos muros da cidade, porque ele estava fedendo. A Bíblia diz que ele tirava cinzas nas suas úlceras e se coçava com cacos de telha. Tudo bem, até aí tudo tranquilo, ele estava ali, nunca praguejou Deus, nunca se levantou contra Deus. Nós olhamos e estudamos o livro de Jó, são 42 capítulos, se eu não estou enganado agora, e a gente diz, mas 42 capítulos, nós lemos em 1 hora o livro de Jó e está tudo certinho. Sabe quantos anos o Jó ficou sofrendo? 20. Então foi 20 anos um processo de Deus na vida de Jó. 20 anos. 20 anos. Nós não conseguimos ficar 5 minutos. Nós não conseguimos ficar 1 hora com o processo de Deus. Nós não conseguimos ficar um dia com o processo de Deus e já começamos a nos queixar de Deus. Jó, ele sentia falta da presença de Deus. E aí lá, capítulo 38 em diante, Deus começa a se comunicar com ele. Deus começa a falar com ele. Ele começa a sentir a presença do Pai. Amém, então, isso que nós temos que entender no processo de ser crente. Nós vamos ter luta, nós vamos ter prova, mas nunca perca a intimidade com Deus.
de chorar na presença de Deus, de vir à igreja. As pessoas estão perdendo hoje o desejo de estar na casa de Deus. Por quê? Porque as pessoas têm hoje, vamos dar um exemplo igual ao Jó, tem o gado, tem o camelo, tem o cabrito, tem as ovelhas, tem riqueza, tem os filhos, tem casa e tem tudo. Mas e quando vir o vento contrário e soprar e começar a derrubar tudo isso, como é que está a tua estrutura espiritual? Para você suportar essas tentações que podem vir sobre a nossa vida. É verdade. Então eu vejo isso, posso falar isso, né? Ah, a pessoa partiu, está no céu, é fácil falar? Não, mesmo você sabendo que a pessoa é salva. Porque esse processo nós passamos dentro da nossa casa. Meu pai e minha mãe passaram esse processo. De uma perca de um filho. Não é fácil. Eu chegava na casa do meu pai, dias depois da morte do mano, eu escutava os gritos do meu pai da rua. Meu pai gritando e chorando. Por quê? Por quê? Por quê? E o meu pai aos prantos. E eu dizia, meu Deus, eu tentava trazer uma palavra, meu pai tentava orar, nada adiantava. Sim. Só que um domingo eu cheguei na casa do meu pai, 8 horas da manhã, e eu estacionei a moto, fui chegando e disse, não está em silêncio, não tem choro. Isso passou-se uns 15 dias, não tem choro. E quando eu abri o portão da casa do meu pai veio em direção à porta com a Bíblia aberta, ele disse, filho, Deus falou comigo, olha a palavra que Deus me deu, Deus falou comigo, olha aqui, ele trouxe um conforto ao meu coração. Glória a Deus. E a partir daquele momento, o meu pai ele parou de chorar, de lamentar, porque Deus curou. Aleluia. Porque ele tinha intimidade com Deus. Nós vamos ter espinhos na carne nesse processo de ser crente, vamos. Vamos pegar o exemplo de um homem que escreveu 51% do Novo Testamento, Paulo. Olha a transformação desse homem. Olha o que Jesus fez, vim falar com ele enxergar Jesus cair de um cavalo, cair lá ao chão, ir por terra, ficar cego 3 dias. 3 dias cego, sem comer, sem tomar água, mas na presença de Jesus vendo a glória. Um homem que foi transformado em minutos. É essa transformação que Jesus faz quando nós abrimos o nosso coração. Mas a Bíblia fala, se você pegar a palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 diz, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Sabe, eu entendo muitas vezes o processo de Deus na igreja aqui. Quem somos nós? Eu olho o pastor Jonas e vejo um homem de Deus, mas um homem que está andando pela cidade com um chinelinho de dedo, uma roupa simples, na sua simplicidade, mas cheio da presença e da glória de Deus. Quem sou eu? Sou filho de um pedreiro? Filho de uma doméstica? Um vendedor de materiais de construção? Mas que o Senhor trouxe para esta obra, nos trouxe para quê? Nos trouxe para fazer a obra de Deus, na simplicidade. Vasos de barro carregando ouro dentro. Né? Vasos de barro carregando ouro dentro. Então eu falo para as pessoas, você tem um chamado. Amém, Jesus. Você tem algo na tua vida, não deixa as pessoas, o inimigo tentar te diminuir. Você tem que diminuir sim, na presença de Aleluia. Deus, para que ele cresça sobre a tua vida. Amém. Mas não deixa as pessoas te diminuir. Você é escolhido para ser um pregador, para ser um adorador, para ser um porteiro Amém, da igreja, para fazer a obra onde você está. Não deixe as pessoas te diminuir. Te diminua só diante de Deus. Aleluia. Porque ele vai te exaltar, Amém. ele vai fazer um dia você crescer na presença dele, Amém. diante das pessoas, as pessoas vão ver. Eu fui numa casa de uma amiga minha que veio morar de Gi, fiz o casamento dela, e ela veio morar agora na casa da avó dela. Eu disse, sabe esse jardim? Eu conheço toda essa grama aqui, porque eu limpava essa grama. Era eu que tirava os matinhos aqui, quando eu tinha meus 9, 10 anos, eu fazia a limpeza. Só que um dia eu olhava para aquela casa e dizia, Deus, um dia eu vou ter uma casa dessas. Glória a Deus. Um dia o Senhor vai me dar uma casa. Hoje eu tenho uma casa. Amém. Hoje eu tenho uma família. Glória a Deus. Hoje eu tenho um projeto de Deus na minha vida. E eu Amém. louvo a Deus pela igreja Cepan, pelo pastor que eu tenho como líder, pastor Jonas. Amém. A gente conversa, a gente discute muitas coisas do ministério, mas eu amo ele em Cristo Jesus. Eu tenho uma pastora Maristela,
uma pastora abençoada, prestativa, que está muitas vezes aqui trabalhando, varrendo, limpando, servindo. Aleluia. Né? As pessoas poderiam olhar para nós aqui, nós dizem, vou pegar um carro do ano, né? Vou estar aqui engravatadinho, faça isso, façam aquilo, não sei o que. Nós abrimos valeta, nós puxamos pedra, nós pintamos, o pastor Jonas pintou toda essa igreja, eu rejuntei todo esse piso dessa igreja, 432 metros quadrados, eu rejuntei. Pessoas, irmãos de Juí, que vieram e assentaram esse piso e nos ofertaram. Glória a Deus. Eu sei os vasos, fui eu que instalei os vasos do banheiro dessa igreja. Né? Pastor Jonas pintou toda a igreja por fora, lavamos vidraças. Muitas coisas nós fizemos. Nós poderíamos dizer, façam isso, façam... Não, porque o Senhor, nós sabemos que... Eu lembro que o pastor Eliseu da cidade de Chiapeta, ele disse algo, nós fomos trocar as lâmpadas da igreja lá, vamos colocar lâmpadas novas na semana, eu e o Moacir. E o pastor Eliseu disse assim, ele não tinha sido consagrado pastor, agora ele é pastor, junto com a pastora Mara. E ele chegou lá com um refrigerante para nós na parte da tarde, e disse, pastor, estou com ciúme de vocês. Disse, Eliseu, por quê? Vocês estão trabalhando, vocês estão trocando as lâmpadas, vocês estão ajeitando a igreja. Tu imagina o que Deus vai abençoar a vida de vocês? Porque vocês estão servindo na casa de Deus. E eu me tocou aquilo, disse, meu Deus, é verdade, Deus já me deu tanto, Deus já me abençoou tanto. E tem me abençoado. Né? Nós estamos vendo aqui pessoas chegando a essa igreja, sendo batizadas, pessoas sendo curadas, amém, pessoas chegando nesse ministério dizendo, eu quero estar aqui nesse ministério, aleluia, porque ele é uma bênção, eu louvo a Deus. Tem falhas? Não pense que você vai chegar a uma igreja e essa igreja vai ser maravilhosa e ela vai ser 100%. Se tu achar uma igreja assim, me chama que eu vou lá contigo. Nós temos problemas, temos defeitos, mas existe um Deus que está aqui dentro. Aleluia. Que está fazendo um milagre. Amém. Que está curando todo dia, que está transformando vidas todo amém, dia. Há espinho nessa caminhada. Há espinho para nós não nos exaltarmos. Verdade. Tem espinhos. Vai ser tirado? Acho que aqui na terra não. Lá no céu. Amém. Glória a Deus. Pastor, como o senhor se converteu bem jovem, eu queria que o senhor deixasse uma palavra de incentivo, de estímulo, né? A palavra por si só, ela convence, né? Quando a pessoa abre o coração. Mas eu queria que o senhor deixasse uma palavra, né? Para os jovens que nos escutam, para as pessoas que te conheceram lá atrás e hoje te vê, né? Como o pastor Jailson. Queria que você deixasse uma mensagem da parte do Senhor como estímulo para crer em Jesus. Amém? Amém. Essa palavra eu posso colocar lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 10 em diante. Amém. De um jovem que caminhava com um homem de Deus. Josué. Glória a Deus. Josué, ele se escorou em Moisés. Moisés andava, ele andava. Moisés parava, ele parava. Moisés se ajoelhava, ele se ajoelhava. Glória a Deus. Você jovem, se você quer ficar firmado na rocha que é Jesus Cristo, ande com homens de Deus e mulheres de Deus. Amém. Senão não tem outro jeito. Me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Esse o pastor Jonas sempre fala. Se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, um adolescente de Deus, ande com homens de Deus e mulheres de Deus. Josué, a Bíblia diz que quando havia alvoroço no meio da congregação, do povo de Deus que tinha saído do Egito, que Deus disse, eu não vou andar mais contigo, Moisés, não vou estar no meio desse povo, porque senão eu vou consumir, eu vou matar todo este povo. Moisés pegou a sua tenda e ele foi longe de todo o povo, e ele foi lá e armou a tenda. A Bíblia diz que quando Moisés ele entrava na tenda, quem descia? Deus descia. Glória a Deus. O povo conseguia ver fogo do céu descendo, que era a presença e a glória de Deus. O povo poderia cercar a tenda onde Moisés estava. Mas a Bíblia diz que o povo ficava nas suas tendas, à porta das suas tendas. Só que um jovem ia onde? Ficava do lado da tenda de Moisés. E Deus falando com Moisés. Deus conversando com Moisés, instruindo Moisés. E o que José estava fazendo? Ouvindo. Ouvindo.
Então quer dizer, ouve, escute homens de Deus e mulheres de Deus. Amém. Andem com eles. Né? Queira unção, queira a presença de Deus. Compartilhe com homens e mulheres de Deus os teus problemas, as tuas dificuldades. Pastor, eu estou fraco, pastor, eu não estou forte. Peça oração. Amém. Chora. Corre. Confessa, né? Confessa, se tem pecado, não tenha medo de confessar o teu pecado. Eu tive que confessar muitas vezes pecado para o meu pastor. Fraquezas para o meu pastor. Me ajudou. Glória a Deus. Me ajudou porque eu tinha confiança nele. Eu tive que confessar, porque a minha carne era fraca. A minha carne, ela era fraca. Eu vim do mundo lá fora e Satanás sabia os meus pontos fracos. E ele tentava me derrubar. Eu tinha que chegar para o pastor e líderes que eu tinha e confessar as minhas fraquezas. Josué estava à porta da tenda. Ele estava ali vendo Deus falando com Moisés. Ele estava ali ajoelhado. Eu creio que os olhos fechados ali, mas ajoelhado, ouvindo e sentindo a glória de Deus. A Bíblia diz que quando Moisés saía da tenda e Moisés voltava no meio do povo, Josué ficava onde? Ficava ao lado da tenda. Glória a Deus. Porque ele queria ficar um pouquinho mais na presença de Deus. Amém. Queira ficar um pouquinho mais na presença de Deus. Aleluia. Busque Deus. Amém. Não é na tua casa, não é no teu quarto. Ah, mas pastor, a Bíblia diz que eu tenho que entrar no meu quarto, fechar o quarto e ficar em secreto lá, porque lá o Senhor vai. Amém? Glória a Deus. Só que o fogo está aqui. O fogo está aqui. Amém. É no meio da igreja, na unidade. É junto com o teu irmão, é junto com a liderança. Amém. A Bíblia diz que Josué ele ficava ali, prostrado diante de Deus, porque ele queria um pouco mais de Deus. Nós temos mais de Deus na igreja. Amém. Nós temos mais do Senhor. E a Amém. Bíblia diz que quem foi escolhido no lugar de Moisés? Josué. E você vê, né, a confirmação da obra de Deus, né, de como Josué foi escolhido por Moisés. E Josué capítulo 1, versículo 9, ele vai falar lá do quê? Deus confirmando o ministério de Josué. Porque ali morreu Moisés. E Deus disse, levanta agora, fica de pé. E leva esse povo ali naquela terra, ali à frente. Seja forte e corajoso. Aleluia. Seja forte e corajoso. Porque o que eu estarei contigo, Josué. Amém. Você, jovem, seja forte e corajoso. Amém. Não vacile na fé. Não brinque com Satanás. Não brinque com o pecado. Amém. Não vacile na tua... Não brinca com o pecado. O pecado... Nós falamos que o pecado é ruim. Ele é ruim porque ele mata. Mas no começo ele é bom. No começo ele sacia o nosso ego. Mas depois ele mata. Não brinca com o pecado. Só digo para você, confessa o teu pecado. Amém, Jesus. Primeiro o Senhor. Depois chega a tua liderança. Tenha respeito pela tua liderança. Amém. Respeite o teu líder. Amém. Respeite a pessoa que foi colocado e foi ungido para ser o teu líder. Amém. Primeira coisa que você deve fazer é isso. E tenho certeza que você vai ter um ministério nessa terra e no céu. Amém. Pastor, nós queremos te agradecer, então, né, por esse momento. Eu creio que foi um baita estudo, um testemunho edificante, né? E creio que sim, o Senhor vai mover sobre as vidas que assistiram, né? Então, eu quero te agradecer mais uma vez, agradecer ao Senhor por esse momento que Ele nos proporcionou, estarmos aqui compartilhando da palavra, compartilhando da nossa vida que é real, real mesmo, né? A gente não vai trazer aqui falsidade, né? Mas a gente veio trazer aqui o que verdadeiramente a gente vive com o Senhor. Então, se você ainda não nos curte, ainda não nos segue, nós temos uma página também no Instagram. Curte, comenta e compartilha e seja conosco, edificando vidas. E nós também somos jovens, né, pastor? Eu sou jovem, meu Deus, 51 aninhos, jovenzinho. Nós temos até um ditado, né, na nossa igreja que jovens até os 110 anos. Isso então, aí. Você jovem que foi edificado pela palavra do Senhor, nos apoie nessa obra, porque um dia pregaram, né, para mim, um dia pregaram para você e hoje nós estamos pregando para você também. Então, nos apoie e esteja conosco, né, nessa obra, em nome de Jesus. Amém. Segue, curte e compartilhe.